Literatura brasileira contemporânea. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Erva Brava da Pauline Torti, que foi publicado pela editora Fósforo e constou entre as minhas melhores leituras do ano passado. Então vocês já podem imaginar que este será um vídeo bem entusiasmado porque eu realmente me encantei por essa obra. Erva Brava é um livro de contos com 12 histórias que se passam em Buriti Pequeno, uma cidade fictícia criada aqui no livro pela Pauline Torti e localizada no estado de Goiás. Isso é muito importante porque Goiás é um dos estados do Brasil onde o agronegócio mais se desenvolveu. E este livro vai se dedicar a, entre outras questões, discutir exatamente isso, esse ponto da urbanização, da modernização e da obsolescência. Vai discutir bastante o que fica para trás nesse processo de modernidade, o que é ultrapassado pelas novas tecnologias e costumes. E a ambientação tão bem feita aqui nessas narrativas vem como uma prova do passar do tempo e das mudanças tecnológicas que esse passar do tempo imprime sobre a vida dos sujeitos em Buriti Pequeno. Acho que se a gente fosse pensar em uma fórmula que de alguma maneira resumisse um pouco da mensagem que o livro passa, essa fórmula seria urbanização mais tecnologia igual a devastação. Muito do que a gente tem visto acontecer, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O conto que inaugura o livro é intitulado Ternura e Crack, e já começa ali com algumas figuras de pessoas em situação de rua que são usuários de crack. Então a gente tem já essa espécie de tudo assim meio prestes a ruir subjetivamente em relação às personagens humanas, mas também o ambiente ali ao redor onde a história se passa é um ambiente muito decadente. É uma cidade, né, Buriti Pequeno, como eu falei pra vocês, mas a gente consegue ver pela ponte, pela arquitetura do espaço, que aquele lugar ali é um espaço decadente em ruínas. Buriti Pequeno, então, é essa cidade rodeada por morros que infligem pontos de sombras, e justamente nesses pontos de sombra que essas pessoas marginalizadas estão localizadas. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, só para vocês terem um gostinho dessa ambientação excepcional que a Pauline Torti vai criando desde o primeiro conto e que vai crescendo a cada narrativa, né? Os morros em torno da cidade são densos. Neles não há uma fagulha de luz, e suas silhuetas lembram animais distantes, um dinossauro, uma baleia, um rinoceronte. Mas os bichos que os morros escondem são de outra ordem, de outro tipo. Tatus canastras, jaguatiricas, ouriços. Os espectros escutam os sussurros que vêm de lá, as falas dos animais, a madeira que estala no fogo, o rio sujo que volteia às pedras. Apenas escutam, escutam, até que distinguem um som de motor de carro vindo do outro lado da cidade, uma barafunda nervosa de curvas e gasolina. Eu acho esse trecho excelente, para além da sonoridade, né, que agora, lendo em voz alta, eu percebo como ela é forte, mas justamente por esse quesito, né, da ambientação e de como ela é importante para suscitar todas as temáticas trabalhadas aqui no livro, né, e por isso é tão bem constituída. Então só aqui a gente já tem tanta coisa, né, nesse pequeno trecho. Então nós temos a presença dos animais que de alguma forma dialogam com esses sujeitos humanos marginalizados, a gente tem essa interrupção sonora, que é uma interrupção da urbanidade, né, ali sobre a vida de Buriti Pequeno, rodeado de morros, enfim. Muitas coisas que a gente poderia levantar aqui só nesse pequeno trecho. Mas então a gente vê que essa cidade, por este conto, é dividida. Olha aí o som da urbanização interrompendo a gente. Mas essa cidade então seria dividida entre os citadinos comuns e esses espectros ensimesmados que justamente por essa condição às margens, deslocada, né, da norma anestesiante mesmo
dos demais cidadãos imersos na sua própria rotina. Esses espectros estão hábeis a escutar as falas dos animais, né, que vêm interrompidas aí por essas intervenções urbanas. Então, este é um conto, excelente conto de abertura mesmo, de apresentação, porque ele vai nos apresentar a cidade como território de disputa, com os espectros ali no entremeio, não pertencentes a nenhum dos polos, entre a bestialidade dos animais e a suposta civilização dos seres humanos. É um espaço que reserva aos espectros, então, a esses sujeitos, né, aqueles são chamados assim, mas são esses sujeitos marginalizados mesmo. Esse espaço reserva para eles a pura brutalidade, a violência e essa sensação de morte sempre iminente. E, no entanto, é o espaço onde está também a ternura, né? A gente não pode esquecer dessa ternura do título, ternura e craque, para onde a única ternura possível é dirigida. É para essa cidade, é por essa cidade que a ternura nasce. Então, eu gosto muito também que o movimento final aqui do conto é um movimento de revelação que antecede a queda. Então a gente está falando de um movimento vertical mesmo desses personagens, como a gente já poderia imaginar logo do começo assim do conto, que é um movimento de queda, né? E aí o conto finaliza em suspensão. O conto seguinte, O Cabelo das Almas, dá uma guinada para um ambiente mais rural, úmido, lamacento. Ele vai retratar uma mudança que um casal tá fazendo a cavalo. Então a gente tem a Rita e o Chico, que não pode com dinheiro, assim, o Chico é bastante ganancioso, a ponto de até ganhar uma ferida no nariz, um cobreiro bolhoso e purulento de tanto cheirar dinheiro. E essas imagens, né, que a Pauline coloca, que vão construindo os ambientes e contando as histórias a um só tempo. Então, tudo aqui é muito bem costurado para todos os efeitos das narrativas, né? Então, neste conto, por exemplo, a gente tem aqui um momento em que a Rita, que seria a protagonista, tá pensando aqui assim, né? Rita olha para ele, pro nariz carcomido que se deixa molhar pela chuva. Vê a ferida úmida e aperta a sacola. Ela requebra na carroça, a chuvinha a cobrir os fios ásperos do cabelo e o esgarçado do vestido. Mais adiante, as árvores altas se curvam sobre a estrada, formando um dossel de folhas negras que gotejam sobre suas cabeças. O dorso do cavalo brilha na penumbra, em cadência exausta, e suas orelhas tremem ao impacto das gotas mais grossas. Então, a gente tem essa construção do ambiente que a gente praticamente consegue sentir a chuva aqui molhando o nosso corpo, e tem toda a atenção também para o cavalo, para o animal, para o ambiente natural ali ao redor, contando a história da Rita e do Chico, a partir dessa voz narrativa tão atenta ao espaço, né? E há essas brechas por onde a gente antevê o passado dos personagens, o que os levou à situação do conto, que nesse caso é essa mudança, né? Então eu sinto que os contos da Pauline Torti tem muito isso, dessa ideia de uma narrativa expandida, sabe? Que deixa a gente intuir de alguma forma, pelo que o próprio conto oferece, o que naquele momento tá escondido, mas tá atuando para a movimentação da narrativa, né? E aí esse é também um conto que é um excelente exemplo daquela máxima do Paulo Freire, né, de que o sonho do oprimido é se tornar o opressor, se a gente não tem uma educação libertadora, né? E o Chico é justamente essa pessoa que tem muito essa ganância, esse desejo de poder que ele vê nos outros homens muito mais ricos do que ele, né? E o animal aqui é importantíssimo, na verdade, para o livro todo. O animal sempre tem alguma função narrativa mesmo e alguma importância para compor as histórias. Aqui nesse caso a gente tem, por exemplo, um anu preto, que é um presságio, né, de mau agouro mesmo, né? Então tudo ao redor vai concorrendo aos destinos das personagens. Enquanto elas se movimentam, elas vão encontrando os vazios do espaço ocasionados pelo crescimento do agronegócio ali na região, né? Sentindo até mais medo da soja do que das onças, por exemplo, que estão praticamente extintas já por ali, desde que o agro tomou o perímetro. À semelhança do conto anterior, também há um conflito de classe se esboçando aqui,
E a gente vê que é algo contínuo mesmo no livro, é uma preocupação, uma temática com a qual a Pauline Torch gosta de trabalhar e faz isso muito bem, assim, fugindo bastante do senso comum e sem nunca deixar o aspecto estético literário de lado para trabalhar com isso. E aqui essa questão está bem presente, principalmente a partir do pensamento da Rita mesmo, em relação aos novos proprietários do rancho, que foi um rancho vendido inadvertidamente pelo Chico, que acreditava estar fazendo um bom negócio, né? Então a angústia que a Rita sente em relação a essa atitude do Chico se articula aos elementos naturais ao redor, apontando mesmo essa comunhão entre personagem e natureza, personagem e ambiente. Nesse breve período de transição de um lugar para outro, né, do ranchão ao ranchinho, ou seja, o nome mesmo, né, já denota esse encolhimento das suas condições de vida, o embate da protagonista com a modernização se ergue e, como num gesto de revolta mesmo, a racionalização exacerbada que coloca de lado a natureza, que hierarquiza as coisas sempre com o ser humano acima de tudo, o lucro, na verdade, acima de tudo, o fantástico brota aqui no conto, feito raiz, mas brevemente, antes que o texto acabe, mais uma vez em suspensão. Abrindo espaço para o conto seguinte, Como Nascem os Sinos, que trata de uma aproximação de uma morte soporífica. A gente tá falando de um protagonista aqui, que já é idoso, né? O Tonico, ele é um velho tão velho na cidade, ele é chamado assim, velho tão velho. Nessa cidade, Buriti Pequeno, onde ele já trabalhava há muitos anos como cineiro. É uma profissão, inclusive, herdada do seu pai. E ele tem essa missão de ensinar um aprendiz decidido e desesperado, Tonico tá, como quem precisa, com isso, garantir a sua própria continuidade. Aí uma questão religiosa, evidentemente, a gente tá falando do sino da igreja, que essa igreja é como o polo central, assim, gravitacional dos contos, porque, né, Buriti Pequeno é uma cidade pequena, a gente imagina, a gente sabe que as cidades pequenas costumam, pelo menos aqui no Brasil, né, no interior do Brasil, ter sempre ali a igreja como um ponto de encontro até da comunidade. Então tem essa questão religiosa, evidentemente, mas a Pauline, ela vai tocando, assim, cada ponto das nossas estruturas sociais que são transformados pelos avanços urbanizadores. Então a religião é um deles, mas aqui neste conto ficou muito pra mim, assim, o lugar da pessoa idosa, né? Qual que é o lugar da pessoa idosa numa sociedade dedicada a superar-se a todo momento, a modernizar-se acima de tudo, a deixar para trás as tradições, pensando na modernização pela modernização, simplesmente, né? Então, aqui na página 24, eu vou trazendo alguns trechos porque eu acho que é importante a gente ilustrar o que está sendo dito com o próprio livro, né? Mas aqui na página 24, há o seguinte trecho, né? Difícil entender, isso é o Tonico pensando, né? Difícil entender como as coisas deixam de ser importantes assim, sem explicação. E imaginar que quando acontecia um incêndio, uma calamidade, o primeiro a ser chamado era ele. Antes do delegado, antes do prefeito, antes do doutor, ele. Então o cineiro tinha, né, essa missão assim tão importante de avisar a comunidade de que havia algum risco, algum perigo acontecendo. E aí, com a tecnologia, com a urbanização, ele foi perdendo essa importância, esse protagonismo, até o ponto de ser completamente deixado de lado. Então, tem uma resenha excelente desse livro, do Luiz Augusto Fischer, se eu não me engano, na Folha. Vou deixar aqui o link para vocês. Que ele fala, né, que este é um livro que conta a história dos derrotados, porque, de fato, todos os personagens, os protagonistas aqui do livro, são derrotados em alguma medida por esse processo de urbanização e de expansão do agronegócio por Buriti Pequeno, que a gente entende como um microcosmo do Brasil, né? E aqui, nesse conto especificamente, a gente tem muito da memória como um ofício restante. O ofício do Tonico vira relembrar, né? Como uma estratégia mesmo de sobrevivência. E o que dá lugar ao novo, assim, de alguma forma, está sempre ligado ao agro, né? Porque a região propicia isso. E mesmo em nível micro, essa invasão ocorre. Então aqui, por exemplo, o seu Tonico vê a escola onde ele estudava antes, que deixou de existir para dar lugar a uma loja de maquinário agrícola, né?
Então, tudo isso, o ser humano e as lembranças, a história humana vai perdendo espaço para a agricultura, né? E ele até identifica, assim, alguns benefícios no passar do tempo, as vantagens do presente, mas ele não deixa de enxergar os malefícios. O rio, por exemplo, que é diminuído pela cidade, a própria falta de memória das pessoas condenando-as ao desterro, a ausência de chão onde pisar e se ancorar e se reconhecer. O que deixa de existir para dar lugar ao novo, o que se perde, tudo isso tá aqui fervilhando neste texto. O trinado dos bicudos, por exemplo, os pássaros acabam deixando de existir ali naquele lugar, né? E aí sobra dessa intervenção urbana, no fim das contas, um chorume tóxico que aos poucos corrói a própria cidade, assim. A gente vê isso aqui em São Paulo também, né? Uma cidade abandonada e cada vez maior para tentar abarcar toda essa urbanização, essa modernização sem fim e, ao mesmo tempo, sendo destruída por ela, né? Então, o destino dessa extração é sempre a ruína, a decadência total, enquanto ele mesmo, o Tonico, o protagonista do conto, também vai desaparecendo, né? Então tem de novo essa comunhão absoluta com o espaço, personagem e espaço. E a história do sino não deixa de ser a história familiar do Tonico, né? Persistir no trabalho de sineiro é como garantir que resta qualquer coisa de humano naquela cidade, qualquer coisa de si siga reverberando por aquele local, né? E aí o final do conto também deixa a gente pensar um pouco na diferença geracional, né? De tratamento da tradição. E assim, quando eu falo tradição, eu não tô falando de conservadorismo. Estou falando de algumas raízes mesmo que sustentam a nossa identidade, né? Mas a diferença de tratamento dessa tradição por um homem velho e por um homem jovem, né? A reverência de um contra o total desinteresse de outro, né? E aí perdem-se também os valores, né? E esse conto, que é Como Nascem os Sinos, também poderia bem chamar Como Morrem os Sinos. Aliás, a morte é uma presença muito forte aqui em Erva Brava. O conto seguinte, por exemplo, Má Sorte, né? Pra mim, esse é um dos contos mais impressionantes da coletânea e eu duvido alguém passar incólume por ele, de verdade. Ele é um conto narrado em segunda pessoa, ele é protagonizado pela classe trabalhadora no silo de soja, com uma hierarquia laboral muito bem definida. E tem um dos personagens ali tem necessidade, como muitos outros, tem necessidade de trabalhar aos domingos para conseguir dinheiro para ter ao menos uma antena parabólica para assistir aos jogos de futebol nos poucos momentos livres. Então eles trabalham pra caramba e não têm condições de vida minimamente confortáveis. Então a condição dos trabalhadores, né, quando a matéria-prima que eles manipulam e o produto final valem muito mais pros patrões do que a própria vida deles, é absurda. Só o que importa é a soja, porque só o que importa é o lucro que eles podem obter em cima da soja. E assim, a densidade das imagens, acho que aqui neste conto, ela atinge um dos seus pontos máximos, assim. Como é que as imagens, é impressionante como as imagens da Pauline Torch, elas podem tanto significar tudo quanto nada, assim. E, enfim, a agonia tá aqui de novo, né, cujas circunstâncias eu não vou revelar, porque pra não estragar mesmo a experiência de leitura, mas é um conto, gente, que dá uma agonia insuportável, é uma imagem minimizada do grande massacre mesmo do agronegócio, que no fim das contas só prospera pela assolação, né? O lucro ou a vida estão ali em embate, no embate em que o lucro, infelizmente, costuma ter vantagem, né? Então é uma agonia que a construção estilística mesmo do texto nos faz experimentar, não como se a gente estivesse assistindo a cena, mas como se a gente estivesse fazendo parte dela, protagonizando essa dor narrada, né? Muito vem desse recurso do uso da segunda pessoa. É um conto com várias camadas que situa também o corpo e o eu e a desconexão que pode haver entre essas duas coisas quando homem e soja, homem e trabalho são praticamente indistinguíveis. Depois a gente tem o conto Carne de Paca. Eu não vou comentar todos os contos, mas enfim,
Vou comentar brevemente alguns deles, assim. Esse conto é um conto que fala bastante dos efeitos do turismo sobre os moradores de Buriti Pequeno, que é a terra do Joaquim Baiano, nosso protagonista aqui deste conto, que é um feirante. E assim, parece que a Pauline Torch, ela realmente se dedicou a retratar todas as formas com que uma cidade só pode ser afetada pelo crescimento tão grandioso da modernização. A quem isso importa, né? Isso importa para alguém, na verdade. É interessante como a Pauline vai apresentando em cada narrativa uma consequência real da modernização sobre os mais variados sujeitos, até os não humanos, assim, aproximando todas essas personagens como vítimas involuntárias e impotentes do progresso, ao menos em algum aspecto específico das suas vivências. E ele é um livro muito centrado, claro, em personagens que não fazem parte da classe mais abastada. Ela está interessada mesmo em tratar da vida desses sujeitos invisíveis no meio desse grande processo, né? Então ela lança o olhar sobre as vidas tocadas por esse processo modernizador, um olhar humanizador sobre o processo, no sentido de valorizar e resgatar o humano, né? A parcela de humanidade ferida que geralmente se oculta por trás das supostas vantagens econômicas, vantagens tecnológicas tão defendidas, enquanto as mazelas que elas podem causar e causam aos seres vivos, cujas existências são mais ou menos transformadas por ela, permanecem providencialmente esquecidas, né? Tudo em prol do progresso, né, minha gente? Então, neste conto, a incomunicabilidade que se instaura por essas diferenças sociais, mais uma vez, ganha bastante destaque. O Joaquim Baiano é um representante da classe trabalhadora aqui no texto e é um sujeito, assim, muito antissocial. Então ele é muito animalizado, brutalizado, muito prático, né? Ele sente muito pouca necessidade das palavras, que não deixam de ser também um artifício humano, né? A linguagem é uma espécie de tecnologia também. Então, até tem um trecho aqui do conto que diz, né, que às vezes ele ouvia a rádio depois do almoço para não se desacostumar de todo com a conversa de gente, mas ouvia baixinho. E aí, para ele, os homens da cidade, então, seriam como frangos em cativeiro, e as circunstâncias do conto vão fazê-lo interagir diretamente com esses outros tão diferentes de si. Ou seja, a gente já consegue notar que há um movimento, uma cadência que a obra segue, né, de propor esses embates. O homem da cidade e o homem rural. Enfim, a modernização e a obsolescência. Tudo aquilo que a gente tem visto aí no vídeo, né, no comentário. E aí depois tem um conto que é o Santíssima, que é de onde vem o título do livro, inclusive. Um retrato das mulheres, da condição das mulheres em Buriti Pequeno e da influência religiosa sobre os corpos femininos. E a gente pensa que já leu de tudo sobre isso, mas não. Sempre há mais para descobrir. E é curioso como tudo se moderniza, né? Toda a tradição é suspensa, é superada, exceto as tradições dos controles dos corpos pela fé, né? Isso é realmente muito impressionante. Como ainda é forte a religião, como ainda é forte o machismo e como sobrevivem essas tradições que reforçam a estrutura de poder patriarcal, que tolhem a liberdade individual e colocam o sujeito a serviço dos interesses das grandes instituições. Eu tinha que falar desse conto sobretudo por isso, assim, porque é realmente muito impressionante como essa mão invisível funciona, né? A Mulher do Pombo também é um conto em que a influência religiosa sobre as mulheres continua sendo a questão central, que pra mim é um dos melhores contos do livro, assim. A Mulher do Pombo é excelente pra se pensar a animalidade. Ele vai contar a história da Bragança, que é a mulher do prefeito, e ela é fascinada pelos pombos, por pombos mesmo, sabe? Pombo de rua mesmo. Porque ela enxerga esses pombos como indícios de modernidade, de progresso, né? Porque ela vê que muitas cidades, por exemplo, Paris tem pombos, São Paulo tem pombos. E ela não tá errada, né? É só a gente andar aqui por São Paulo pra entender rapidinho que essa relação de fato existe entre modernidade e pombos. Mas ela fica obcecada, assim, pela ideia de trazer, de levar pombos a Buriti Pequeno. E dessa obsessão, a Pauline Torch tira umas tantas sacadas, assim, até bem-humoradas mesmo aqui no conto. É um conto até de escárnio, acho que dá pra dizer. Ele dá risada, assim, da cara do progresso, né? Que é essa cara de rua empombecida, digamos assim.
e que fazem, assim, essas sacadas dela fazem desse conto um dos mais impressionantes, pelo menos pra mim, enfim. Assim, o livro segue, ele vai explorando essas tensões entre rural e urbano, tradição e modernização, política e religião, homens e máquinas e o agronegócio se imiscuindo nisso tudo de maneira muito desesperadora. E assim, pensando agora um pouco, né, nos aspectos estéticos do livro, gente. A Pauline escreve com uma prosa apurada e totalmente sem afetação. Então, é uma prosa, assim, límpida e lúcida e muito contundente. Não sobram palavras, né? Inclusive, isso na resenha que eu indiquei pra vocês, do Luiz Augusto Fischer, ele fala que ela não rompe a superfície das palavras, né? Tem muita clareza, tem muita precisão, não há transbordamentos, ele fala isso, né? Nenhuma palavra rompe a superfície do texto, em contraste com a violência histórica que a Pauline manipula aqui a partir das narrativas, né? Então, é realmente encantador o que ela faz aqui. Esses temas da opressão, da modernização da vida humana, especialmente do trabalho, a modernização do trabalho e como isso afeta a subjetividade das pessoas, está muito bem colocado aqui, muito bem trabalhado, né? E esse costume de acabar os contos em suspensão, coisa que eu particularmente adoro, também dão pra gente aquela ideia de que os acontecimentos ainda estão em andamento, né? Como de fato ainda está em andamento a modernização, mas cujos términos a gente pode facilmente intuir por tudo que já foi contado. E aqui eu penso tanto no livro quanto na vida mesmo, né? No que a gente tá vivendo, a gente já consegue adivinhar, sem dificuldade, quais são os rumos disso, né? Se a gente continuar agindo dessa forma. E, enfim, me encanta como ser humano e espaço estão interligados aqui, porque, de fato, pensando até assim, eu acabei até fazendo um pouco uma leitura laturiana, porque eu tava lendo Bruno Latour. E realmente, assim, ser humano e natureza não dá pra dividir essas duas coisas. Eu acho que a Pauline Torch, ela conseguiu muito bem mostrar isso aqui nos contos. E o conto final, que é intitulado Rios Voadores, seria inclusive uma espécie de resposta da natureza a tudo isso que vem acontecendo e uma prova de que no desastre nós somos todos uma coisa só. Então a gente precisa dessa consciência, não só nesses momentos de tensão, mas sempre, deveria haver essa consciência sempre. Enfim, um livro tão lúcido que apavora mesmo, é um assombro este livro. Eu gostei muito, muito, muito dessa leitura, já tinha falado isso pra vocês. E se eu não me engano, esse livro levou o prêmio de contos da PCA, da Academia Paulista de Críticos de Arte, e pra mim foi merecidíssimo, porque realmente um dos melhores livros que eu li no ano passado foi este aqui, Erva Brava, da Pauline Torch, publicação da editora Fósforo. Essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo caso você já tenha lido este livro ou o livro anterior da Pauline, que é o Allegro ma non troppo, que eu acho que é um romance, eu ainda não li, fiquei com muita vontade, eu quero mesmo acompanhar de pertinho a trajetória literária da Pauline. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!